Primeira Coríntios 6. Hoje o nosso texto é do versículo 1 até o versículo de número 11. E antes de lermos o texto, eu queria que você olhasse um pouquinho aqui para mim. Você já ouviu a seguinte expressão? Quando chegar em casa, resolvemos ou conversamos. Talvez você está pensando agora, minha mãe falava isso. Mas se você ainda não é casado, um dia você também vai ouvir isso, tá? Brincadeira. Mas por que falamos isso? Por que usamos essa expressão? É porque quando alguma coisa que envolve partes para solucionar um conflito, nós não queremos que pessoas de fora façam parte da resolução do conflito. Para isso nós dizemos, não, então queremos ouvir, ou quando nós estivermos a sós, entre nós vamos resolver o conflito. É ou não é verdade? Porque é vergonhoso. Imagine você com um problema conjugal, que eu acho que isso não acontece com tanta frequência. Aqui um problema, um desentendimento e que você precisa resolver diante de uma multidão. Você ficaria confortável em resolver? É óbvio que não. Ninguém ficaria confortável. Porque é vergonhoso resolver aquilo que é tão íntimo na frente de outras pessoas que não têm alguma coisa a ver com aquilo. No texto de hoje nós vamos ver essa mesma situação. Iremos ver que a igreja de Coríntio estava fazendo exatamente isso, levando os problemas internos, os problemas que eles tinham, para serem solucionados por outras pessoas. E pior que isso, pessoas que Paulo vai dizer que não eram nem crentes. Era assim que a igreja de Coríntio estava se comportando. Uma informação importante, naquela época, essas resoluções eram levadas para um pátio grande, uma multidão enorme, e todos os casos eram lidos para quem quisesse ouvir. Era assim que acontecia naquela época, e era assim que a igreja de Corinto, em alguns casos, estava se comportando. E Paulo tem esse problema para resolver mais. Em resumo, nós iremos ver hoje, você que está com o seu guia aí, e vai aparecer aqui também, que devemos resolver nossos conflitos. Não só isso, e precisamos lutar contra o pecado para não envergonhar o nome de Cristo. Esse é o resumo de tudo que iremos ver hoje. Eu dividi o meu sermão em 3 partes para nos ajudar. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 6, Paulo vai nos apresentar o problema, mais um problema, daquela igreja. No versículo 9 até o versículo 10, Paulo vai mostrar a exortação para aquela igreja. E por final, nós iremos ver que Paulo os convida a lembrarem. Iremos ver a lembrança no versículo de número 11. O problema, a exortação e a lembrança. Olhe comigo na sua Bíblia, eu vou ler na versão NAA, tá? Então você acompanha aí comigo, 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 11. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a um juiz diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nenhum, ao menos um sábio entre vós, que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra o outro, e isto diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados,
nem os homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esse texto não é difícil de entender. Mas olhe comigo o versículo 1 novamente, quando Paulo fala: quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso diante de um juiz injusto e não diante dos santos? Aqui Paulo já começa mostrando qual é o problema. E perceba que o tom de Paulo parece ser de indignação. Ele usa nesse versículo, né, como vocês se atrevem a fazer isso? Como é que vocês se atrevem? Paulo parece que não acredita no que eles estão fazendo. E nós que estamos acompanhando a série, essa igreja está fazendo algumas coisas que está deixando o apóstolo Paulo irritado. E aqui ele está dizendo: eu não acredito. É como se ele estivesse falando assim. E lembre-se que Paulo acabou de tratar um caso de imoralidade. E agora ele começa a mostrar a maneira correta de resolver esse outro problema dentro da igreja. Essa igreja, ela não só tinha esquecido da disciplina, como vimos nos capítulos anteriores, mas elas não entendiam também, essa igreja não entendia também o significado do que era ser parte de um único corpo. Não é à toa que mais para frente, Paulo vai escrever que essa igreja é um só corpo em Cristo Jesus. Mas deixe-me abrir um parênteses importante aqui. Aqui, Paulo está dizendo que o problema era que um irmão com um problema com o outro estava levando esse problema para um juiz descrente resolver. E o parênteses que eu quero abrir é para explicar que nós não estamos falando de um caso criminal. Tá bom? Pois a Bíblia, quando é um caso criminal, nos orienta a levarmos sim diante das autoridades, como diz Romanos 13. O que estamos vendo aqui nesse caso é bem provável que seja um problema de relacionamento entre dois irmãos. Fecho parênteses. E é assim que Paulo inicia esse assunto, mostrando que ele está indignado com essa igreja, perguntando como eles se atrevem a fazer isso. E Paulo agora vai começar a tratar essa igreja com perguntas óbvias. Sabe, seria mais ou menos quando você for passar ali por aquela porta e está escrito assim, porta. Você precisa que esteja escrito para você saber que é? Não, mas Paulo está olhando para eles e dizendo: eu tenho que falar o óbvio para vocês, porque parece que vocês não estão entendendo. Então, em outras palavras, é como se Paulo falasse: eu tenho que desenhar, se preciso for, para que vocês possam entender. Olha o que Paulo começa a fazer perguntas óbvias. O versículo 2 e 3, olha aí que diz na sua Bíblia: ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes de julgar as coisas mínimas? Versículo 3. Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Versículo 4. Portanto, quando precisam julgar os negócios terrenos, por que vocês constituem juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação diante da igreja? E deixa eu te explicar, porque eu sei que agora está aí, que negócio é esse que eu vou julgar o mundo, que eu vou julgar os anjos? Como é que isso vai acontecer? Provavelmente, Paulo está olhando para as palavras de Jesus, lá no final do livro de Mateus. Quando Jesus disse que ele vai julgar o mundo junto com a igreja vai servir de testemunho para julgar o mundo. E os anjos aqui não são todos os anjos, mas aqueles anjos que se rebelaram contra Deus. Segundo Pedro, também Pedro vai falar sobre isso, mostrando que a igreja é testemunha junto com Jesus no julgamento deles. E o que Paulo está fazendo aqui é construindo o seu argumento, do maior para o menor. Paulo está dizendo: se vocês vão fazer isso que é tão importante, vocês não estão conseguindo nem fazer as coisas mínimas. Quem dirá quando chegar o momento de fazer isso? É assim que Paulo está construindo o seu argumento. E nós poderíamos perguntar: mas por que eles não estão dando conta? Por que eles não estão conseguindo resolver os problemas que tem dentro dessa igreja? Por quê? Por quê? É porque eles não entenderam ou se esqueceram de que de fato eles estão unidos por Cristo.
E essa igreja, como eu falei, não só esqueceu da disciplina, mas agora era um brigando contra o outro. Lembra das divisões? E não só isso, os problemas internos estavam indo para fora, para as pessoas de fora solucionarem esses problemas. Paulo está indignado. E nós poderíamos perguntar, Paulo, por que você está assim? Por que você está tratando essas pessoas dessa igreja com perguntas tão óbvias? Por que você está indignado? Por que você está falando desse jeito? Talvez podemos até imaginar o tom de Paulo. A resposta está no versículo 5. Paulo nos responde. Por que Paulo está fazendo isso? Para vos envergonhar, eu digo. Não há, pois, entre vós, sábios, nenhum que possa julgar entre seus irmãos. Esse versículo é extremamente interessante. Paulo, sem rodeios, diz, olha, eu estou falando tudo isso, fazendo essas perguntas óbvias, para envergonhar vocês. Isso é para vocês se sentirem envergonhados. Mas é interessante porque, olha, Paulo faz uma indagação para eles. Não há entre vocês um sábio. Nenhum que pode julgar os irmãos. E lembre que essa igreja, ela se achava. Pessoas que eram sábias, segundo os conselhos e os padrões do mundo. Agora use um pouquinho da sua imaginação, porque aí vamos entender a ironia de Paulo. Imagine, quando eles receberam essa carta, eles estavam lendo, alguém lendo e eles ouvindo. E eles não fazem igual a gente. Domingo, no outro domingo, não, era uma carta corrida. Imagine eles sentados, ouvindo, esses que se achavam sábios. Paulo dizendo, não tem nenhum aí. Imagine o rosto deles. Eles que se consideravam tão sábios, segundo os padrões do mundo. Paulo está usando o tom de ironia para mostrar de fato que eles não eram sábios. Eles eram sábios aos olhos do mundo, mas não aos olhos de Deus. Eles não tinham uma pessoa sequer para intervir nesse caso e ajudar os irmãos a resolverem os seus problemas. Paulo está jogando na cara deles que eles não são sábios. E por não serem sábios, por estarem repletos de problemas, de pecados, o versículo 6 seria o resumo, como estamos vendo aqui, do que eles estavam fazendo. Mas um irmão vai a juízo contra o outro irmão. E isto diante de não crentes. O 7 e 8, Paulo vai dizer, o simples fato de vocês moverem ações uns contra os outros, já é completa derrota para vocês. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que vocês não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês que cometem injustiça e causam prejuízo, isto aos próprios irmãos. Paulo está dizendo que ainda que eles tivessem, olha, a minha causa é justa. Mesmo o fato deles terem ido lá e alguém ter ganhado a causa, Paulo está dizendo, vocês já perderam. Vocês já estão envergonhando o nome de Cristo. Ainda que você ganhe milhões, uma propriedade, seja o que for, o fato de vocês pegarem esse problema e levarem para alguém de fora resolver, vocês já perderam. E o que Paulo fala é o seguinte, choca o mundo, mas os cristãos não. Paulo diz, por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Isso choca os de fora, nós não. Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo? Sabe aquela pessoa que diz, não, eu estou certa. E eu vou até o último ponto. Paulo está dizendo, não. Em última instância, quando não houver solução, por que você não prefere sofrer o prejuízo? Por que você não prefere sofrer a injustiça? Isso é escândalo para o mundo, como eu falei. Não para os cristãos. Lembre-se que, em determinado momento, alguém também falou, que se derem um tapa na sua face, o que é que faz? Se alguém pedir uma túnica, dê a sua e deixe ir. A quem Paulo está se espelhando aqui? Em Jesus Cristo. O nosso Senhor já tinha falado sobre isso. Em última instância, se não houver solução, sofra o dano, sofra o prejuízo. E talvez isso te incomode. Porque você talvez esteja passando por algum momento, ou já passou a dizer, não, mas eu estava certo, eu estava certa. E não tem como resolver isso aqui não. Mas então precisamos lidar com esse texto. Porque é isso que Paulo está dizendo. Não tem outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Por amor à igreja, por amor a Cristo, se preciso for, os cristãos precisam sofrer o dano. Assim termina a primeira parte desse texto. Paulo nos mostrando o problema. E como eu falei, é claro de entender.
um irmão brigado com outro irmão, levando esse caso para um juiz ímpio resolver. E aí você poderia me perguntar, Anderson, esse comportamento aí deles não é de um cristão, não. Esse comportamento aí não é de um filho de Deus. Porque os filhos de Deus se amam. Eles seguem o que Jesus falou, um ora pelo outro, eles são uma comunidade de amor, eles se amam. Isso aí não é um comportamento de um cristão. De um cristão. Eles têm problemas, sim, mas eles se perdoam. Eles não se preocupam com seus próprios interesses. Esse comportamento não é de um cristão, é de um ímpio. É por isso que vamos ver a segunda parte. Quando Paulo começa a exortar essa igreja. E aqui é uma parte dura. A pergunta é, o que é que nessa carta tem que não é difícil de se ouvir? Porque toda a pregação que vemos é difícil aqui. Mas é isso que Paulo está fazendo. Olha agora, o versículo 9 ao 10, Paulo começa a os exortar. Ou vocês não sabem? Mais uma vez, uma pergunta dizendo, olha, eu vou ter que falar o óbvio novamente, que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo retoma aquela lista que ele falou em 1 Coríntios capítulo 5. Mostrando de fato que essas pessoas que são praticantes desse pecado, isso aqui é importante, não é que uma vez eles cometeram esse pecado, mas Paulo está dizendo aquelas pessoas que vivem de maneira deliberada, cometendo esse pecado. E essa lista aqui, ela não se finda nela mesma, ela não é esgotada, poderíamos acrescentar tantos e tantos outros pecados. Provavelmente Paulo está lembrando do pecado dos irmãos dessa igreja. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas a ideia de Paulo é mostrar que essas pessoas que praticam, que vivem da maneira deliberada esses pecados, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino dos céus. Irmãos, isso é verdade. A Bíblia fala sobre céu e sobre inferno. E aqueles que não se curvarem diante de Jesus, o caminho deles é o inferno. Isso é uma verdade bíblica que às vezes a gente se escandaliza, se assusta com isso, mas é verdade. E aqui Paulo está dizendo para eles que o que eles estão cometendo, que a maneira como eles estão vivendo não pode ser dessa maneira, cometendo esses pecados. Nesse texto aqui, Paulo está fazendo uma distinção daqueles que pecam da maneira deliberada e os coríntios, dessa igreja, que eles precisavam viver de uma maneira diferente dessas pessoas. A santidade, a luta contra o pecado é uma marca da igreja do Senhor. Eu sei que todos nós somos pecadores, não é verdade? Mas somos um pecador que está lutando contra o pecado. Não somos pessoas que vivemos de maneira deliberada no pecado. Essa é uma distinção da igreja. E Jesus morreu para purificar a sua igreja. Um outro problema é se acomodar no pecado e achar que está tudo bem. Não é isso que Paulo está dizendo. Esses que se acomodam e acham que está tudo bem, o que é que o texto diz? Que eles não herdarão o reino dos céus. Essa igreja passa por um problema sério. O que eles professam crer, muitas vezes, não é condizente com o seu comportamento. E a palavra de Paulo é, vocês não sabem que os que vivem dessa maneira não vão herdar o reino de Deus? E uma coisa que nos assusta, Paulo mandou essa carta para quem? Para os incrédulos? Essa carta está sendo lida dentro da igreja de Corinto. Paulo mandou essa carta para uma igreja. Paulo está alertando aquela igreja que é uma distinção entre ser cristão e ser alguém do mundo que não serve a Deus. Há uma distinção séria. E o que está em jogo aqui, segundo Paulo, é eternidade, meus irmãos. É estar com Cristo ou não. É isso que Paulo está dizendo.
que eles precisavam, em último lugar, colocar a salvação deles em xeque e olhar e dizer, de fato, será que eu fui salvo pelo Senhor? Porque uma vez que alguém é salvo pelo Senhor, acontece uma coisa, a luta contra o pecado se inicia. E é assim que Paulo exorta essa igreja, falando essa lista de pecados dura e severa, fazendo eles pensar sobre o comportamento deles. No final agora, no versículo 11, a última parte, Paulo vai mostrar para eles, convidar eles a lembrarem. Olha o que diz o versículo 11. Alguns de vocês não eram assim, assim como... É só olharmos a lista de pecado. Alguns de vocês não eram como imorais, idólatras, adúlteros, afeminados, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. É assim que Paulo começa. Alguns de vocês não eram assim? Mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Perceba o que Paulo está fazendo aqui, convidando eles a se lembrarem de quem eles eram e de quem eles são. E nesse tempo, a obra de Cristo na vida deles. Olha o termo que Paulo usa, vocês foram lavados. A palavra aqui é uma analogia, mostrando, apontando para o dia do batismo. Nós vimos aqui domingo passado, vocês foram batizados. Foram santificados, uma lembrança que uma vez que alguém é salvo pelo Senhor, ele vai lutar contra o pecado. Foram justificados, uma lembrança que é o próprio Cristo que pagou o preço para que essa pessoa tivesse força para lutar contra o pecado. O próprio Cristo que pagou o preço para salvar a sua igreja. Paulo está lembrando eles. Olha, vocês não são igual a essas pessoas. Vocês precisam viver dessa maneira. Vocês foram lavados, vocês foram santificados e vocês foram justificados. Tudo isso no poder do Espírito de Deus. A conclusão de Paulo é simples, é a seguinte: já que vocês foram lavados, santificados e justificados, por que estão vivendo dessa maneira? Por que vocês estão se comportando assim? É assim que Paulo lembra eles. É assim que Paulo lembra essa igreja. De quem eles eram. Do processo de Deus. A obra da redenção na vida deles. Esse texto, como eu falei, não é difícil de entender. Paulo trata de mais um problema. E aqui, olhando para esse texto, eu quero fazer duas aplicações. A primeira aplicação: lute pelo seu relacionamento com seus irmãos da fé. Lembre que essa igreja estava passando por um problema. Pessoas intrigadas, já vimos lá no início, agora Paulo está dizendo que eles não estavam conseguindo resolver entre eles e levando o assunto para fora. Então por isso eu quero começar a lute pelos seus irmãos da fé. Mas lutar pelos irmãos, lutar pela família da fé, é algo que às vezes não é tão fácil. Porque à medida que nos relacionamos uns com os outros, permitimos que pessoas façam parte da nossa vida, e isso inclui conhecer quem somos. Permitimos também que essas pessoas possam nos magoar. Mas também deixamos aberta a porta para podermos magoar essas pessoas. É por isso que o relacionamento não é tão fácil. Por isso que o relacionamento não é tão simples. Porque precisa que ambas as partes estejam dispostas a caminhar como irmãos. Se eu perguntar para você que é pai, você não vai lutar pelo relacionamento com o seu filho até o último dia da sua vida? Sim ou não? Ou é tão simples um pai dizer, eu não falo mais com meu filho, não quero saber do meu filho? Ou você que é filho com o seu pai? Você que é casado, você também não vai lutar pelo seu relacionamento até o último momento? Irmãos, por que não com nossos irmãos da fé? Deixa eu te falar uma coisa. Olha um pouquinho ao redor. A Bíblia diz que na eternidade vamos estar juntos. Paulo fala com uma seriedade, Jesus também, sobre a igreja e os irmãos da fé.
Talvez você está dizendo, você está comparando algo muito sério. O meu relacionamento com o meu filho, com outro irmão, é isso mesmo. Jesus pagou o preço pela igreja. Paulo está instruindo, ensinando essa igreja a serem um. Os outros apóstolos também ensinaram. Nosso Senhor Jesus orou para que a igreja fosse um. Por que não lutar pelo relacionamento com os outros irmãos? Por que desconsiderar isso? Nós precisamos lutar. Com a mesma intensidade, olhar e dizer, você vai morar comigo na eternidade. Vamos estar juntos com Jesus. Deixe-me te ajudar a pensar um pouco mais sobre isso. Pense, você que é membro dessa igreja, tá? Você tem algum problema com alguém, membro também dessa igreja, que ainda não resolveu? Que você julga, isso precisa ser conversado ainda. Eu preciso resolver esse problema ainda. Se você tem, diante desse texto, qual é a resposta? É preciso resolver. Paulo está ensinando isso. Nós acabamos de ver isso. E se talvez você tenha e diga, olha, eu já não consigo resolver mais sozinho. Eu preciso que alguém me ajude. Lembra que é isso que Paulo está dizendo? Não há ninguém sábio que ajude as pessoas dessa igreja a resolver o problema. Talvez você precise procurar alguém sábio. Mas não é alguém sábio segundo os padrões do mundo. Deixe-me ajudar a definir uma pessoa sábia segundo as Escrituras. Acho que vai aparecer aqui atrás. O que é alguém sábio? Como você vai julgar alguém que é sábio segundo a palavra de Deus? Primeiro, alguém que tem uma vida piedosa. Isso inclui devoção ao Senhor, o exercício das práticas espirituais. Não só isso, mas é alguém que teme ao Senhor também. É alguém que antes dos seus desejos, olha para o Senhor e se examina se aquilo não é pecaminoso diante do Senhor. É alguém que olha para Deus, que ama Deus, que ama os seus estatutos, que ama a sua ordenança. Alguém que teme ao Senhor. Mas não só isso também. Alguém que sabe manejar bem as Escrituras. Porque todo conselho, segundo a Bíblia, de sabedoria, sai da palavra do Senhor. Não são ideias humanas. Percebe que é um pouco diferente a ideia de sabedoria segundo o mundo, que está associada talvez aos cabelos brancos. Talvez a cargos dentro da igreja, mas não é isso. Lembre-se, quem Paulo está mandando para resolver o problema dessa igreja, vocês lembram? Quem é que Paulo está mandando? Timóteo. Timóteo era jovem. E Paulo está dizendo, olha, vai lá resolver o problema dessa igreja. E é um problemão. Poderíamos falar, mas Timóteo não é sábio. Não, Timóteo era sábio. Por quê? Porque ele era alguém que tinha uma vida piedosa, temia o Senhor e que sabia manejar as Escrituras. Era alguém assim que Paulo queria enviar, para ajudar a solucionar os problemas. Então talvez você reconheça que tem que resolver o problema com alguém, não tem forças. Procure alguém assim. E me ajuda a solucionar os problemas. Diante da resolução de conflito, talvez o melhor caminho seja fugir, esconder para debaixo. Porque isenta ambas as partes de conversarem. Mas não é isso que Paulo está orientando. Paulo está orientando a resolver. A não deixar assim. Nós já vimos nessa carta que não só agora, mas Paulo vem falando sobre isso. Imagine você, talvez, que tem um problema no casamento, por exemplo. E você está enfrentando esse problema há anos. E quando chega, talvez, no gabinete ali com o pastor Leonardo para conversar, já chega com um veredito. Talvez até com o advogado, dizendo assim, olha, é só para assinar e avisar que a gente já está se separando. Quando Paulo fala que isso é levado para os descrentes, qual é a expressão que ele usa mesmo? Isso é o quê? Motivo de vergonha. Isso é motivo de vergonha. Por quê? Porque no início poderia ser solucionado. Alguém poderia intervir, estar junto, caminhando. Mas agora, no final, é motivo de vergonha. E não é isso que queremos. Lute pelos seus relacionamentos com os seus irmãos da fé. Talvez você fale, Anderson, isso é difícil para mim.
Tem alguns obstáculos que é preciso ultrapassar para lutar por isso mesmo. Eu coloquei 4 aqui. E eu quero te ajudar a pensar. Primeiro obstáculo que você precisa ultrapassar para lidar com o conflito e dizer, eu preciso resolver a sua soberba. Seu orgulho de dizer, ele que pisou no meu calo. A dor é minha, então eu vou se eu quiser. Não, isso é orgulho. Eu pergunto a vocês, quem mandou perdoar uns aos outros? Nosso Senhor Jesus. Se você não quer perdoar, fala isso para Ele, tá? Olha, Jesus, eu não quero perdoar. Não fala para ninguém, vai até Jesus em oração e diz, olha, eu não quero perdoar. Duvido. Não tem coragem. Porque Ele também nos perdoou. A soberba é um primeiro obstáculo. Talvez a falta de perdão, como eu falei. Talvez você é alguém que está seguindo conselhos segundo o mundanismo. Hoje o que não falta é pessoa falando na internet. Eu falo para você, meu irmão e minha querida irmã. Procure conselhos de pessoas que são sábias, segundo as Escrituras. Que não vão passar a mão na sua cabeça. Nem tampouco vai dizer o que seus ouvidos esperam ouvir. Não siga os conselhos segundo o mundanismo, mas o conselho segundo as Escrituras, ainda que desça rasgando, que doa nos seus ouvidos, mas isso é para o bem da sua alma. Para isso que o Senhor deixou a sua palavra. E por fim, o último obstáculo que você pode passar é o seu senso de justiça. Pois lembra que em última instância, o que é que Paulo fala? Se preciso for, sofra a injustiça. Sofra o dano, pelo bem maior que é Cristo. Esse próprio apóstolo Paulo, não precisa abrir, mas em Romanos 12, 18, ele falou, se possível, quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. É a orientação de Paulo. E por que nós resolvemos conflitos? Porque é preciso passar por tudo isso. A resposta é simples. Quem morreu pela unidade da igreja? Jesus. Quem é que está purificando a igreja? Jesus. Quem é o Senhor? Poderíamos dar vários e vários e vários adjetivos. O motivo da resolução dos conflitos, de lutarmos pelo relacionamento de um com o outro, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira aplicação. Lute pelos seus relacionamentos com seus irmãos da igreja. Mas tem uma outra aplicação. Isso inclui também sua luta. E vai aparecer aqui também. Pode passar. Lute contra o pecado. Talvez você está dizendo, olha, está falando muito de pecado. Desde quando começou, é na escola bíblica também. Talvez você está entrando aí no WhatsApp, no Instagram, está aparecendo pecado lá também. É porque esse é um tema recorrente das Escrituras. É porque nós somos tendenciosos por esse lado. E deixe-me falar, eu vou conversar um pouco com vocês a respeito disso aqui. Lute contra o pecado, porque eu sei que vocês já ouviram muito sobre isso. E essa segunda parte, Paulo exorta os irmãos dessa igreja de uma maneira dura, ainda que não pareça. Mas Paulo está exortando de uma maneira dura, mostrando que se eles se comportam dessa maneira, eles não herdarão o reino dos céus. Sabe por que isso é duro? Porque talvez esses pecados que você viu aqui, você não se encaixou neles. Mas poderíamos acrescentar pornografia, mentira, tantos e tantos outros pecados que talvez sejam mais comuns aos ouvidos e à vivência. Sabe o que Paulo está dizendo? Que se você é alguém que pratica isso de maneira deliberada, não herdará o reino dos céus. Por isso que a exortação de Paulo é dura. É dura, e quando ouvimos isso, e se você é alguém que pratica o pecado de maneira deliberada, é para causar temor mesmo. É para as pernas tremerem. Porque não é algo simples. O pecado, a maneira como Jesus, como a Bíblia trata o pecado, não é de uma maneira leviana ou simples demais, mas fala em vários e vários versículos, que é algo que é uma afronta contra o nosso Deus, e que Deus não compactua com o pecado. O pecado, ele é sutil, e pode parecer despercebido. Quer ver um exemplo? Quando você cometeu a primeira mentira,
talvez para sua esposa, para o seu marido, para o seu amigo. Aí aquela noite você fica com a consciência pesada. Nossa, eu tenho que confessar ou não? No outro dia você está aquela luta por dentro. Será que eu falo? Será que eu não falo? Passou o dia. Segundo dia, terceiro dia, vem a segunda mentira. Já não é tão difícil assim, porque já teve a primeira. Depois vem a terceira. A quarta. Quando você se dá conta, a relação sua com Deus diante desse pecado não passa de remorso. Não passa de remorso. Você vai para a igreja ou escuta, nossa, eu preciso mudar disso. Na segunda-feira, a mesma coisa. Isso é a prática deliberada do pecado. E Paulo está tratando isso de uma maneira séria. A Bíblia também trata isso de uma maneira séria. Quer ver o que um autor, alguém que está lutando contra o pecado, o autor Joe Owen, vai aparecer aqui também, vai dizer a seguinte frase: se você está lutando contra o pecado, você está vivo. Porque é assim que os cristãos se comportam, lutando. Animem-se. Mas se o pecado domina sem oposição, você está morto. Não importa o quão vivo ele o faça sentir. Essa é a verdade. As pessoas que lutam contra o pecado, essa é a vida do cristão, é a nossa luta. Não é a prática de maneira deliberada, mas é a luta. Mas se alguém já o pratica de maneira deliberada, como Joe Owen coloca, esse alguém já está morto. Por mais que esse pecado faça se sentir vivo. Irmãos, nós precisamos olhar para o pecado da maneira que a Bíblia descreve. Desagrada a Deus. E se dermos espaço, o pecado vai dominar o coração humano. Se não compreendermos a tamanha gravidade que é cometermos um pecado contra o nosso Deus, não poderemos nunca fazer uso do remédio apropriado para ele. Sabe o que a Bíblia descreve sobre o pecado? Pode passar aí. Olha o que o pastor John MacArthur vai dizer. Isso aqui é para te ajudar a entender a seriedade que é. O pecado, ele suja a alma. Ele rebaixa a dignidade da pessoa. Obscurece o entendimento. Polui, corrompe, suja. Todo pecado é vulgar, repulsivo e revoltante aos olhos de Deus. A Bíblia chama isso de imundícia. Lá em Provérbios. O pecado é comparado a um vômito. E os pecadores são aqueles que vomitam e voltam para o seu próprio vômito. O pecado é chamado de lamaçal. Quem são os pecadores? Igual porcos, rolando nele. O pecado é semelhante a um cadáver em putrefação. Os pecadores são os túmulos que contêm o mau cheiro e a sujeira. O pecado, ele transformou a humanidade em uma raça poluída e imunda. Talvez isso descreva um pouco a seriedade que é o pecado para Deus, que a Bíblia trata. E Paulo, ao colocar essa lista aqui, ele está nos dando esse mesmo peso, falando para esses irmãos dessa igreja: não vivam dessa maneira, porque se vocês viverem assim, não irão herdar o reino de Deus. Talvez você olhe para mim, tá, Anderson, eu vivo assim. Eu até venho para a igreja. Ninguém sabe do meu pecado, tá? Ninguém. Deus sabe. Deus sabe. E se você não for sincero com Deus, você não vai ser sincero com ninguém mais, tá? Se você não confessar os seus pecados para Deus, você não vai falar para ninguém. Talvez você diga: e agora, o que é que eu faço? Eu entendi. Que se eu pecar dessa maneira, se eu viver a vida assim, se eu continuar enganando assim, acabou para mim. E é verdade. Eu quero te ajudar, meu irmão, minha irmã. Lembra que Paulo convida eles a lembrar quem eles eram? Paulo está enviando Timóteo para eles também. Eu quero propor aqui para você um caminho, não é uma receita, tá? Mas um caminho para você que lida com o pecado, que carrega esse pecado por anos, talvez por meses, mas que ele faz parte da sua vida. O primeiro, você reconhece que é pecado?
E quando eu falo reconhecer, talvez está no âmbito do remorso ainda. Olha, eu sei, mas hoje já não me causa nada mais. Nenhuma contrição. Eu só sei que é pecado porque alguém já me falou. Você reconhece? É contrário às Escrituras? Se você reconhece, a pergunta é: há quanto tempo você está lidando com ele? Tá, eu reconheço que é pecado, mas há quanto tempo? Quantos dias? Quantos meses? Quantos anos? Será que é tempo suficiente para você perceber de uma vez por todas que você não vai conseguir vencer sozinho? Que você já tentou, tentou, tentou e não consegue arrancá-lo? Talvez você está dizendo: eu já ouvi isso tantas vezes aqui na EBD, essa semana passada. Não olhe como algo repetitivo, mas olhe como uma oportunidade que Deus está te dando mais uma vez nessa noite. Tá, há quanto tempo você lida com ele? Se você sabe que não consegue sozinho, procure ajuda. Procure ajuda. Não é isso que Cristo orienta? Não é isso que Paulo fala em outras cartas, um suportar o outro? Não é isso que ele está fazendo ao mandar Timóteo para resolver o problema e caminhar com irmãos? Ao estar ao lado de irmãos? Procure ajuda. Mas lembre-se, ao procurar ajuda, você vai romper as barreiras da vergonha. Porque você vai ter que confessar o seu pecado. Você vai ter que abrir o jogo. Lembre, Deus já sabe, tá? Mas ao procurar ajuda, você vai dizer: olha, eu estou assim. E não aceito mais isso. Não quero mais viver assim. Procure ajuda. E aprenda a dar, criar o hábito de dar bons feedbacks. De retornar. De falar uns com os outros. Sabe, não estou dizendo que você precisa procurar A ou B, mas procure alguém sábio. Segundo o quê? As Escrituras. E ao procurar essa pessoa, retorne. Fale com ela: olha, hoje eu não consegui. Me ajuda, se preciso, vem aqui, ora junto comigo. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Como eu falei, isso que está em jogo é herdar ou não o reino dos céus. E lembre-se, aqui não está dizendo que nós vamos fazer alguma coisa para conseguir isso, não. Mas Paulo está fazendo distinção. Quem pratica isso, quem vive de maneira deliberada, não foi salvo ainda. Por isso que é preciso arrependimento. Mas alguém que é salvo e está lutando, a Bíblia orienta: vai com alguém, não vai sozinho. Porque sozinho não dá. Somos uma comunidade, a igreja do Senhor. Talvez você que nos visita nessa noite diga: olha, eu vivo assim. Eu ainda não caminho com o Senhor. Eu não sei olhar para o pecado como um pecado. Sei que tenho erros porque eu sei que é contrário às Escrituras. O que eu falo para você é que ainda há esperança. Se você veio aqui nessa noite, há esperança para você. Enquanto houver fôlego de vida, há esperança para a salvação. E ela depende unicamente de Cristo Jesus. A nossa esperança está em Cristo. E se você veio nessa noite e está assim, entenda que Cristo te chama também ao arrependimento, à fé nele, a abandonar o pecado. Mas se você é alguém que está no meio da igreja, talvez alguém que está há anos na igreja, mas vive assim também, há esperança para você também. Cristo te chama hoje também. Cristo te chama hoje também. Talvez você não veja isso com bons olhos, mas Cristo vê. Ele está insistindo, perceba, nessa igreja aqui de Coríntio. Eu pergunto a você, se fosse você, não era melhor deixar essa igreja para lá? Tanto problema, Paulo passa essa. Qual que é melhor aí? Filipenses, qual que é? Mas por que Paulo está escrevendo? Inspirado por quem? Por Deus. Paulo está insistindo aqui neles, porque Jesus insiste na igreja. E se você está ouvindo mais uma vez, é porque Jesus insiste em você também. É o nosso Senhor que se interessa em purificar a igreja.
em fazer que caminhamos de maneira que honre e glorifique o nome do Senhor, seja nos nossos relacionamentos ou na nossa luta contra o pecado. A verdade é que Cristo morreu por pecadores. E esse Cristo que morreu por pecadores é aquele que tem purificado o seu povo. Purificado o seu povo. Jesus, ele é o mais interessado em tudo isso. Ele é o mais interessado em você. Não sou eu, tampouco eu sei da história de alguns aqui eu sei, mas não de todos. Talvez ninguém saiba o que você enfrenta, o que você luta em relação ao pecado. Mas segundo isso, lute contra o pecado. Cristo está te dando mais uma oportunidade nessa noite. Não saia daqui e deixe que amanhã Satanás o engane, achando que o que foi escutado hoje, você, posso passar isso aí mais uma vez. Para encerrar, eu retorno ao que Paulo fala. Esses não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Isso é para nos fazer tremermos. Tremer. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. E como já cantamos nessa noite, que Deus sonde o seu coração.